Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Bplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Depois de Atlético e Brusque, eu acho que a gente precisa refletir um pouquinho sobre dois jogadores específicos que parece impossível, né? A gente falar que dois jogadores conseguiram ir bem no cenário devastador que a gente viu acontecendo em Atlético e Brusque, uma atuação coletiva muito ruim, uma atuação individual basicamente de todos os jogadores muito ruim. Acho que dá pra dizer que 3 jogadores se salvaram. Não achei ruim o jogo do Abraão, e esses dois que a gente vai falar agora, que é o caso tanto do Patrick no meio campo quanto do Tevez no ataque. Dá pra dizer que o Atlético tem mais 2 novos titulares para a sequência da temporada. E eu quero começar esse vídeo, primeiro de tudo, convidando você a se tornar membro do canal 3 Pontos por apenas R$5. Conto com você participando da nossa comunidade, trocando ideia, fazendo com que a gente cresça ainda mais esse debate aprofundado sobre o Clube Atlético Paranaense. Concordando, discordando, mas sempre aprofundado. E outro, eu acho que isso é muito sintoma de um ponto negativo desse time do Atlético. Pode parecer bobeira quanto a isso, mas eu acho muito sintoma de um ponto negativo desse time do Atlético. Hoje, assim, eu enxergo um Atlético no aspecto de quanto mais o Atlético muda, mais o Atlético demonstra que não tem convicção de jogadores que eram vistos como peças indispensáveis. Se a gente for falar, por exemplo, de um Filipinho no banco, era inimaginado no começo do campeonato. Se a gente for falar de um Velasco no banco, era inimaginado no começo do campeonato. Então, no final das contas, a gente tá num cenário, no final das contas, a gente tá num contexto que é basicamente um contexto de putz, velho, a gente não sabe o que a gente quer. E a gente não sabe o que a gente quer em modelo de jogo e a gente não sabe o que a gente quer em escalação. Então, em algum momento, quando você tá no aleatório, um vai dar uma resposta, ele já vira titular. Aí daqui a pouco o outro dá outra resposta, já vira titular novamente. Aí o que tava dando resposta para de dar resposta e o outro dá. Então, assim, tem um pouco de campo fala nisso, mas tem um pouco de... O time ele oscila muito. A gente fala muito sobre regularidade, tá ligado? A gente fala muito sobre o fato do time se estabelecer. A gente fala muito do fato do time se bancar. E o Atlético não consegue fazer isso porque eu acho que, pra isso acontecer, o time tem que ser minimamente estável. E desculpa, hoje o Atlético não é minimamente estável. Não é, em todos os sentidos, estratégico, tático e no sentido de escalação. Então hoje a gente está debatendo Patrick e Tevez. No próximo jogo, a gente pode estar debatendo Isaac e Velasco. Aí no próximo, sabe? Os jogadores também não conseguem ter sequência para construir uma titularidade estabilizada. Quais são os titulares absolutos do Atlético? Zapelli, Luiz Fernando, a própria Raul saiu do time titular. Acho que o Léo dá pra considerar um titular absoluto. O Mikael é muito pouco. Lembrando, 5 meses de trabalho. Mas vamos falar um pouquinho sobre esses dois, porque acho que foram peças bem importantes. Pra mim, o Tevez criou as 2 melhores chances do jogo, tá? Tanto aquele cruzamento no segundo pau, que se o Luiz Fernando ataca um pouquinho mais a bola, ele faria o gol, porque o gol tava aberto. E o outro lance que também é um lance bem... O outro lance que também é um lance bem simbólico é o lance que ele, ganha ali na dividida depois do lançamento do Mikael e toca pro Luiz Fernando. E muita gente falou que o passe foi ruim, né? Eu tinha achado até que o movimento do Luiz não foi dos melhores porque ele para ali antes de finalizar. Mas já vem há algum tempo sendo esse cara que entra e entrega essa capacidade de criar situações muito perigosas. Muito perigosas. Ontem a gente tá falando de 2 lances sem goleiro, basicamente. Aí entra outro problema também do Atlético de converter as chances. Mas o Tevez, ele mesmo fala na coletiva que tá se sentindo muito à vontade, pode jogar em vários lugares dessa fase ofensiva, pode jogar em vários momentos dessa fase ofensiva, tá ligado? Então, assim, no final das contas, é um cenário de um jogador que aproxima o Atlético do gol. E eu ouso dizer mais do que o Isaac. O Isaac é mais habilidoso e eu também não tiraria do time titular. Mas o Tevez, eu acho que ele é mais direto, mais objetivo. Só precisa ter um pouquinho mais de vontade de fazer gol.
O próprio lance que ele toca pro Luiz era um lance pro Tevez meter o pé na bola e abrir o placar ali, a gente viria com uma vantagem, o time dos caras ia ter que se expor, a gente abriria muito mais espaço. Então é um sentimento que a gente tá indo pra um caminho, assim, com o Tevez muito legal, e volto a dizer, o Atlético tem que comprar o Tevez. E o Patrick, cara, muita gente me mandou mensagem se surpreendendo com o Patrick. Pô, Thiago, o que você achou do Patrick? O que você achou do Patrick? Cara, o Patrick foi um jogador que me deu uma resposta muito legal, velho. Pelo menos, sempre achei, nessa trajetória do Atlético, o Patrick um jogador muito subvalorizado, tá? Mas o Patrick, ele tem uma jogadinha que essa capacidade de atacar profundidade, tanto pela direita quanto pela esquerda, e protege muito bem a bola e tem capacidade de fazer conduções longas, que eu acho que, pô, é um leque de ferramentas muito maior que o do Filipinho, sabe? É um leque de ferramentas muito mais amplo que o do Filipinho. Então acho que a gente precisa saber utilizar esse lado do Patrick, a gente precisa saber utilizar esse lado mais construtor de um jogador que chega para equilibrar o meio-campo. Ontem foi longe de ser uma boa partida do Atlético. Mas lembra quando a gente falou que o Patrick seria uma companhia melhor pro Zapelli, que também não fez um bom jogo? Mas se você parar para pensar, 4 chances criadas pelo Zapelli, 4 chances criadas pelo Patrick. A gente não tinha essa responsabilidade dividida em outros momentos. E o Zapelli é normal que oscile. Ainda mais quando você não tem esse jogo de associação feito pelo time. Então, quando o Zapelli oscila, a gente precisa ter uma alternativa de construção. E eu acho que o Patrick foi muito bem nesse sentido de uma alternativa de construção. Acho que ele deixa o meio-campo mais lógico. Acho que ele deixa o meio-campo mais completo. Camisa 5, camisa 8, camisa 10, sabe? Então, no final das contas, a presença do Patrick, eu acho que deu uma equilibrada no time. E quando o Barbieri fala na coletiva sobre evolução, é um sentimento que a gente. É um sentimento que a gente enxerga muito o Patrick, cara. Assim, se algo evoluiu no time, foram as dinâmicas de meio campo, muito, muito, muito a partir do Patrick. Muito, muito, muito mesmo, assim. O Patrick, pra mim, foi o maior ponto de salto do jogador que vinha jogando pro que começou a partida. Então, um jogador que eu acho que aumenta nossas possibilidades. Isso, pra mim, já é muito bom. Um jogador que aumenta nosso leque de situações, isso pra mim já é maravilhoso. Beleza, meu povo? Então, assim, não duvido que Patrick e Tevez continuem no time titular pro confronto contra o Botafogo de São Paulo, tá? Eu gostaria de ver Tevez e Isaac juntos. Eu vou bater nessa tecla por um bom tempo. Eu vou bater na tecla de Tevez e Isaac juntos até a gente conseguir alinhar esse estilo de jogo. Que talvez possa conversar mais com jogadores mais maduros, com Luiz Fernando e Velasco, mas hoje não conversa. Hoje claramente não conversa. Valeu, meu povo. Tamo junto, Aras.